Então, nós estamos concluindo o primeiro capítulo do 21º discurso do Kuntres Umayyan, quando o Rebbe Reshab estava nos explicando de uma forma profunda conceitos místicos que envolvem os níveis elevados, transcendentais, que são a fonte e origem da emanação do fluxo divino de energia que chega até nós. Isso, numa forma original, nós vimos que ele ainda se encontra de maneira simples, esse fluxo, sem qualquer especificação, ainda não está desenhado, ainda não está determinado de que forma ele virá, como virá, quando virá, e de que maneira irá se expressar e se manifestar aqui no plano terrestre. Isso que nós estávamos explicando, que esse fluxo ele precisa ser processado. Quando ele se encontra ainda se encontra reservado, se encontra depositado na sua origem, na Sefirah de Malchut de Atzilut, na soberania de Atzilut, que nós falamos que isso ocorre na hora da Neilá de Yom Kippur. Isso seria o fecho de Yom Kippur. Esse é o significado místico do lacre, do fechamento que ocorre na hora de Neilá de Yom Kippur. Porém, nós estávamos vendo que depois isso precisa ser processado, e isso também nos dá uma explicação, nos ilustra o significado e o motivo das nossas orações no dia a dia. Por mais que a pessoa já foi julgada e já foi previamente determinado a sua cota, mas essa cota, como nós falamos, ela se encontra não só de forma espiritual e abstrata, mas também ainda de uma forma muito genérica, sem estar especificada e delineada de que forma ela virá. E para isso, para que ela de fato chegue aqui, no plano terrestre, para nós, naquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia, por isso e para isso também o ser humano, a criatura humana de forma geral, o Yehudi em particular, ele continua a ser julgado cada dia, ele é julgado a cada dia, o quanto dessa cota ele conseguirá atrair para si na prática, em termos palpáveis, naquilo que ele necessita aqui e agora. Por isso ele é julgado e por isso também nós fazemos orações diárias. E aqui nós estávamos no final do capítulo, quando ele nos explicou, estava nos dizendo que existe, ele estava nos explicando a diferença de Atzilut, do campo da emanação, o mundo da emanação, que é um mundo divino, porém já é um mundo, mas é uma emanação divina. Em relação aos planos inferiores a ele, os mundos da criação, da formação e da ação, que também são mundos espirituais, porém neles já está presente algo mais, ou seja, já há criaturas além do Criador, além da divindade. E nós dissemos que existe uma parsá, existe uma separação, existe uma cortina, uma cobertura que obscurece, por assim dizer, a luz divina quando ela passa do plano de Atzilut para os planos inferiores, ou seja, aquilo que está mesmo no último plano de Atzilut, no último atributo que é a Sefirah de Malchut, onde lá está depositada toda a cota de toda a humanidade, de todo o universo, de todas as criaturas, mas quando isso vai ser processado e vai descender para os níveis inferiores, essa luz passa por um bloqueio, ela passa por uma cortina que obscurece, encobre ela e faz com que toda a sua luminosidade diminua de forma acentuada. E como ilustração, para a gente entender isso melhor, ele nos falou que isso ocorre da mesma maneira que um mestre, que para transmitir uma ideia muito profunda, se a ideia fosse transmitida na sua forma nua e crua, na sua forma original, o discípulo não entenderia. O que faz o mestre? Ele recorre a um exemplo, a uma parábola, um exemplo que tem conceitos mais próximos do entendimento do aluno. Na verdade, esse exemplo, no primeiro momento, ele encobre e oculta a ideia em si. Muitas vezes, quando o exemplo está sendo dado, explicado pelo mestre, o aluno nem sonha, nem imagina qual é o exemplificado que há por trás desse exemplo. Qual é a ideia que o mestre quer transmitir? Por quê? Porque, na verdade, a ideia está oculta e encoberta por trás daquele exemplo. Mas, no fundo, no final, aquele exemplo vai servir de ferramenta para que a luz
que transpassa o exemplo, a metáfora, a luz que chega ao aluno depois possa ser absorvida, possa ser captada por ele. Por mais que a luz do intelecto, da ideia que é extraída do exemplo e após o exemplo, a nível intelectual já é uma luz diminuída em relação à ideia intelectual na sua forma original como ela estava anteriormente. Então, isso que ele vai nos explicando. O mesmo ocorre, ou seja, na realidade, a ideia que transpassa, que chega ao discípulo depois de ser extraída do exemplo, não é uma ideia nova. É a mesma ideia profunda, original, que estava presente antes do mestre revesti-la no exemplo, na parábola. Mikol makom hare'eino sechel acher. Então não é uma ideia distinta, não é uma outra ideia. Adin é a mesma ideia, só que ela vem aqui camuflada, ela vem disfarçada, um pouco diminuta, de forma que se torne acessível. Diz Adin oto sechel shenitlabesh be'amashal. Então mesmo se aplica aqui a ideia que foi revestida no exemplo, na metáfora, ela que continua sendo a mesma ideia, não é uma ideia diferente e nova, porém aqui ela vem de uma maneira completamente diferente, ou seja, a ideia conforme é extraída depois do ocultamento, depois do encobrimento, ela vem de uma maneira distinta, como se fosse uma outra essência, mas na verdade é a mesma ideia, só que ela vem num formato completamente distinto. Da mesma maneira ele nos explica no plano espiritual superior. O Kmochen, o Inyan Parsá, assim a gente poderia, para ilustrar, dizer que esse é o papel, a função dessa cortina, dessa cobertura que existe entre Atzilut, o mundo espiritual de Atzilut da emanação, e os mundos seguintes, os mundos inferiores. Kmochen, o Inyan Parsá, Shemalim Mastir, al Bechinat Chochmah de Atzilut, que essa Parsá, essa cortina, essa cobertura, ela vem encobrir sobre a primeira da Sefirot de Atzilut e de Chochmah, o Shenaseh Bechinat Chochmah de Briah. Então aqui quando nós falamos de uma Sefirah para a outra, porque nós dissemos que existe uma relação entre o atributo de Chochmah, de sabedoria, que é o primeiro atributo divino das 10 Sefirot de Atzilut, existe uma relação desse atributo com Chochmah de Briah, com o atributo de Chochmah, quando e conforme ele se encontra no nível de Briah, no nível seguinte, que é o nível da criação, o universo espiritual da criação, e assim por diante. Vai haver uma relação entre Chochmah de Briah, da sabedoria de Briah, também com a Chochmah de Yetzirah, do nível da formação. Então sempre elas estão interligadas, por mais que de um nível para outro há uma diferença enorme. Ou seja, elas têm uma correlação, se trata aqui de Chochmah e ali de Chochmah, aqui se trata do conceito de sabedoria e no nível inferior também de sabedoria, mas em níveis bem diferentes. Porém, continua havendo uma relação e uma similaridade entre elas. Ele nos fala, isso ocorre através dessa parsá, através dessa divisão, dessa cortina, que encobre sobre a luz de Chochmah de Atzilut. O Kshenaseh Bechinat Chochmah de Briah, quando surge então o atributo de Chochmah, de sabedoria, no mundo espiritual de Briah, da criação, alidei a parsá, transpassando essa cobertura, o Kmo Or Asechel Shemitgaleh alidei a mashal. Então, está certo que a luz acabou atravessando essa cobertura, rompendo essa barreira, porém, a luz que transpassa, ela é incomparavelmente inferior à luz que havia antes da cortina, antes do encobrimento. Ou seja, essa luz é derivada, é a mesma luz, mas o que sobrou, o que passou, é um resquício, é uma parte mínima. Assim como também a ideia que o aluno capta a partir do exemplo, da parábola, ele capta a ideia, mas isso não se compara com a ideia em si, na sua forma, na sua essência, na sua forma original. Hareur Shel Tuladah, a tal ponto que nós dizemos que essa luz que transpassou a barreira, a cortina,
A cobertura é uma luz que renascida, é uma luz como se fosse inédita. Na verdade, ela não é inédita, não é uma luz que se criou lá, essa luz já existia antes. Mas a luz que transpassa a barreira, que a impede, a cobertura, a cortina, é uma luz tão mínima, tão insignificante em relação ao que era antes, que parece ser uma luz diferente, como se fosse uma nova luz, só que bem mais diminuta. Isso seria então a luz da Sefirot, a luz da energia divina, que transpassa essa parsá, essa cortina, essa cobertura, essa barreira, e, portanto, consegue chegar, e ela transpassa, chega ao próximo plano, que é o de Olam Abriá, do mundo espiritual da criação. Mas o que transpassa e o que chega lá é como algo novo, inédito, bem diferente, bem menor do que era antes. Então, tratando-se, quando se trata da Sefirá de Chokhmah, existe Chokhmah de Atzilut, Chokhmah no mundo da emanação, existe Chokhmah no mundo de Briá, no mundo da criação, mas a Chokhmah de Briá, que é derivada dessa Or Shel Tuladá, dessa luz, que por assim dizer renasceu e ressurgiu depois do encobrimento, depois que foi obscurecida através da parsá, através da cobertura, da cortina, da barreira entre Atzilut e Briá, então ela é incomparável em relação à Chokhmah anterior de Atzilut. Mas aqui é algo paradoxal. Ela é incomparável, é bem menor, é diferente, é insignificante, mas ao mesmo tempo não é outra coisa. Continua sendo a mesma luz, e Chokhmah de Briá, Chokhmah do mundo da criação, está associada e é derivada de Chokhmah de Atzilut, do atributo de Chokhmah de sabedoria no plano de Atzilut da emanação. Apenas que ela se encontra aqui processada e ela se expressa, se manifesta de uma outra maneira. Ela chegou a Fenacher. Porém, lembrando que nos disse o Alter Rebbe, o Reb Shneur Zalman, mencionado pelo Rebbe Reshab, nesse capítulo, ele diz que isso não se assemelha em relação à diferença incomparável. Ou seja, nós falamos que é uma diferença gritante entre Chokhmah de Atzilut e Chokhmah de Briá. O atributo, por mais que isso é Chokhmah e aquilo é Chokhmah, e um é derivado do outro, mas há uma diferença incomparável entre a Chokhmah de Briá. A Chokhmah no plano da criação, o resquício que sobrou, o que conseguiu transpassar depois da barreira, depois da cortina do obscurecimento. Nós falamos que isso é incomparável, insignificante em relação a Chokhmah superior, a Chokhmah suprema, o atributo de sabedoria no plano de Atzilut da emanação. Porém, nos lembra o Rebbe Reshab que Chokhmah de Atzilut, que é a primeira de todas as Sefirot, o primeiro atributo divino no primeiro dos 4 mundos espirituais, Chokhmah de Atzilut, em relação ao que está acima dela, a luz infinita de Deus, a luz da essência de Deus, ela é mais insignificante ainda. Ou seja, que a diferença aqui é mais incomparável, mais gritante, mais acentuada ainda. Porque aí a diferença é essencial. Quando nós tratamos da essência divina, na essência divina não existem atributos. Por quê? Porque se trata da unidade de Deus, que é uma unidade simples e não composta, indivisível. Hashem Echad, quando Deus é um e único na sua essência, então essa é uma unidade simples, totalmente, não uma unidade composta. Quando nós falamos de divindade composta ou se expressando através de 10 sefirot, de 10 atributos, 10 poderes, nós não estamos nos referindo à essência de Deus, e sim a alguma manifestação divina, mas não a sua própria essência. A sua essência transcendental é bem mais elevada do que isso, porque a essência de Deus é indivisível e ela é uma unidade simples, porque no momento que nós dizemos que algo é Chokhmah, por exemplo, sabedoria, Chokhmah é Chokhmah e não é Binah. Existem as características próprias da sabedoria,
que são distintas e diferentes de Binah, das características do atributo de entendimento, de compreensão, ou do atributo de Dat, de conhecimento. No momento que nós dizemos que algo é Chokhmah, que aqui vigora o atributo de Chokhmah, pode ser até uma Chokhmah, uma sabedoria infinita e ilimitada, mas é sabedoria especificamente. Se é sabedoria, não é entendimento, não é conhecimento. Portanto, isso já é uma limitação. E quando nós tratamos, ou seja, pode ser até a sabedoria infinita, uma sabedoria ilimitada, mas pelo fato de ser sabedoria especificamente, só sabedoria e não outra coisa, então isso já por si só é uma limitação. Portanto, isso não se aplica à essência divina. Quando nós falamos da atuação divina nos 4 universos espirituais, através das 10 sefirot, nós estamos falando da divindade quando ela está atuante na criação, que isso seria apenas um reflexo da divindade. Deus atuando na criação, um reflexo como nós, criaturas, captamos. Mas a essência de Deus é completamente simples, ela é transcendental, está acima de Sefirot. Quando nós tratamos da essência divina, lá não há divisões, lá não há níveis, não há categorias. Por quê? Porque é algo simples, porque categorias aqui seriam limitativas. Portanto, quando nós falamos de Deus na sua essência, infinito e ilimitado, por isso nós falamos de uma unidade simples, por total. Então, a essência de Deus é no Begeder Chokhmah Klal, ela absolutamente não tem nada a ver com Chokhmah como com nenhuma outra das Sefirot ou atributos. Venken Bechinat Chokhmah Beatzilut, portanto, o atributo de sabedoria de Atzilut, a sabedoria suprema, por mais que infinito, ilimitado, o Be'ein Aroch Mamash, de fato é incomparável, e muito mais incomparável, totalmente incomparável, Legabei Oren Sof, em relação à essência de Deus, a luz infinita divina. Aval Be'atzilut Harekvar Yesh Bechinat Chokhmah. No mundo de Atzilut, pode ser até um mundo divino, onde não há ainda criaturas. Porém, pelo fato de haver Sefirot, atributos divinos específicos, já há, por exemplo, Chokhmah, a primeira das Sefirot, o primeiro atributo da sabedoria, Vemken Bechinat Chokhmah de Briah, Ukmochen Chokhmah de Asiyah, Eino Bechinat Ein Aroch Legamrei. Portanto, quando nós falamos do atributo de Chokhmah, Chokhmah de Atzilut é muito mais elevado que Chokhmah de Briah. Ou seja, o atributo de Chokhmah, a sabedoria suprema, conforme está no mundo da emanação, é incomparavelmente superior ao próprio atributo de Chokhmah quando se encontra no Olam HaBriah, no universo da criação. O universo da criação é a mesma coisa em relação a Chokhmah, a sabedoria conforme está presente, por exemplo, no plano de Asiyah, no campo da ação, mas mesmo assim, essa diferença entre a Chokhmah de Atzilut em relação a Chokhmah de Briah, a sabedoria de Atzilut de emanação, incomparavelmente superior a Chokhmah, sabedoria de Briah da criação, mas esse incomparavelmente superior ainda não é tão incomparável, não é absolutamente incomparável. Por quê? Porque na prática existe a característica de Chokhmah presente em cada um desses universos, cada um à sua maneira, cada um na sua medida, podem ser medidas incomparavelmente distintas, porém, ambos são Chokhmah. Em Atzilut, isso é Chokhmah, tem as características de Chokhmah, de sabedoria. Em Briah, no mundo da criação, ao seu modo, também tem as características de Chokhmah, de sabedoria. Ela, Chokhmah de Atzilut, muvdelet me Chokhmah de Briah. Velachem, apenas que a de Atzilut é muito mais elevada do que a Chokhmah, do que a sabedoria de Briah no campo da criação. Por isso, inclusive, é necessário haver aquela cortina separando o plano de Atzilut dos posteriores, de Briah, etc. Para produzir esse efeito que a Chokhmah de Briah, a luz, a energia divina que passa de Atzilut para Briah, venha de uma forma completamente distinta, menor, diminuta.
Porém, mesmo assim, a Valmikol Makom, ela mantém as suas características essenciais. Yesh lahem erech v'yachas, elas, portanto, ainda têm uma correlação. El Chokhmah de Atzilut, mesmo depois dessa barragem, mesmo depois desse encobrimento, dessa cortina, dessa cobertura, continua havendo uma relação da luz posterior que renasceu, que surgiu, que transpassou, com a sua luz original, conforme ela estava em Atzilut. O resumo desse capítulo, Kitzur, Beolam Atzilut, ele nos explicou como que no campo espiritual, no mundo da emanação, existem lá Eser Sfirot, como em todos os outros também. Existem 10 atributos, Orot Vekelim, que são compostos, na linguagem cabalística, de luzes e vasos, luzes e recipientes. Chokhmah de Asiyah, Legabe Chokhmah de Atzilut, ele nos falou que o atributo de Chokhmah, conforme se encontra no quarto universo, abaixo, no mundo espiritual da ação, em relação a Chokhmah de Atzilut, a Chokhmah, o atributo de sabedoria que está no primeiro universo espiritual, o mundo da emanação, que Erech Metikud Gashmi Legabei Chesed Aruchani. Isso poderia ser comparado como, por exemplo, a doçura de uma fruta, frutose, certo? Que é alguma coisa palpável, uma coisa física, material, palpável nos 5 sentidos no nosso paladar, que aqui nós falamos em doçura, que isso é um tipo de chesed, de bondade, mas imagine isso comparado ao chesed ruchani, ao atributo espiritual de chesed, conforme se encontra nos mundos superiores espirituais. É claro que espiritualmente falando não existe doçura, nem o amargo, o azedo, etc. Mas ele nos diz essa mesma diferença que existe entre o plano físico material para o espiritual, existe também entre as sefirot em cada um dos planos dos universos espirituais. Então, existe uma diferença aqui enorme, incomparável, mas mesmo assim, no final das contas, a doçura da fruta, aqui embaixo, no plano físico, ela de uma forma ou de outra ainda é derivada do chesed, da bondade nos universos espirituais superiores. Pois ele elaborou e explicou também que no processo de Shtalshelut, de desencadeamento da energia espiritual, de forma gradual, descendo de universo para universo, de nível para nível, quando isso desce de Atzilut, do campo da emanação, para Briah e Yetzirah Siyah, para os planos inferiores, posteriores, o Alidei Aparsá, ele passa essa energia, esse fluxo, essa energia, passa, ou tem que transpassar uma cortina, uma cobertura que a encobre, a limita, obscurece. Que Dugmata Sechel Amidgaleh Me'amashal, tomando como ilustração a ideia intelectual que tem que se revestir em um exemplo, uma metáfora para poder chegar até o receptor, até o aluno de forma compreensível. Ele nos explicou também como Atzilut, Muvdal, Mibriah, Yetzirah, Siyah, V'yesh lahem yachas elav. Como existe esse paradoxo que, por um lado, o mundo da emanação ele é completamente distinto e superior, até transcendental, em relação aos mundos espirituais seguintes, inferiores, de Briah, Yetzirah, Siyah, da criação, formação e ação, mas mesmo assim, apesar de serem distintos, ainda há uma correlação entre eles. Mesmo havendo essa barreira que separa essa cortina, mesmo assim, continua havendo uma correlação. O Rebbe Eshar vai continuar no capítulo seguinte, no capítulo 2, também com esse mesmo assunto elaborando, é um assunto profundo, complexo, que envolve conceitos cabalísticos, mas isso também serve para nós entendermos melhor todo o conceito dos 4 mundos espirituais, das 10 sefirot, presentes em cada um desses mundos, os 10 atributos divinos pelos quais Deus rege o universo em todas as suas dimensões. Então, um pouco de paciência, nós vamos chegar a isso, nós vamos avançar um pouco mais, e tudo isso para nós entendermos o que acontece com aquela cota original espiritual que foi depositada em Malchut de Atzilut na hora da Neilá de Yom Kippur, como na prática ela vai chegar a nós no nosso dia a dia, nas coisas que necessitamos. Continua o Rebbe Eshar nos explicando no capítulo 2. Isso é o que se referiu, que falou Rav Shneur Zalman,
Deyoter mima she'ein aroch asiyah legabei atzilut, mais do que é incomparável, mais do que nós falamos que não há comparação, não há paridade entre o mundo espiritual de Asiyah em relação a Atzilut, ao mundo divino da emanação, mais do que isso, mais incomparável do que isso, Ein Aroch Atzilut Legabei Or Ein Sof, mais ainda incomparável, o campo, o mundo superior, mais elevado de todos, que é o da emanação, em relação ao que está acima dele, que é a luz infinita de Deus, a essência divina. Porque quando nós nos referimos à luz infinita da essência de Deus, como nós já explicamos, lá não existem sefirot, não existem características específicas, nem número de 10 e nem qualquer número, é uma unidade completamente simples e não composta. E portanto, quando chega, quando se parte da essência divina e surge o primeiro mundo espiritual, por mais que é um mundo não só espiritual, mas completamente divino, uma emanação de Deus, o mundo de Atzilut, mas aqui o próprio mundo de Atzilut, com as suas 10 sefirot, são como uma essência nova, como se fosse uma coisa distinta, totalmente nova, inédita, em comparação ao que havia antes ou acima, que é a essência de Deus apenas e tão somente, na sua forma mais simples, pura e genuína. Por isso, como se dá esse processo? Como, de onde, de que forma surgem essas 10 sefirot? Ou seja, Deus escolheu reger o mundo através desses 10 atributos, mas como eles surgem? Ou seja, como pode da unidade simples surgir uma unidade, por assim dizer, composta de 10 poderes, 10 atributos, está certo? 10 atributos infinitos, ilimitados, divinos, mas são 10 que já têm características próprias, específicas. Por isso ele nos diz, Velachen ithavut eser sfirot de Atzilut meor ein sof, de que maneira se produz o surgimento das 10 sefirot de Atzilut, dos 10 atributos divinos do mundo da emanação, derivados da essência infinita de Deus. Ou seja, aqui é uma diferença tão gritante da unidade simples da essência divina para essa unidade composta com os atributos, etc. Então aqui se fala que não existe uma parsá entre Atzilut, entre o mundo da emanação e os posteriores. Nós falamos que também há lá um choque, também há algo acentuado que diminui essa luz, que é chamado daquela cortina, daquela cobertura. Mas aqui, entre a luz infinita da essência de Deus e os 4 mundos espirituais e as 10 sefirot, existe algo mais acentuado ainda, algo mais forte, mais intenso. Como que surgem as 10 sefirot de Atzilut, vindo derivadas da unidade simples da divindade infinita, o Aledei Tzimtzum Makom Panui, através desses conceitos profundos que são conhecidos na Kabbalah do Arizal, o Tzimtzum, o processo de Tzimtzum, condensação, contrição, que na linguagem cabalística, é claro que isso é uma linguagem metafórica, não estamos falando de espaço físico, etc., mas para ilustrar e aproximar da nossa mente, os livros de Kabbalah falam no surgimento de um vácuo, de um makom panui, de um espaço vazio. Por assim dizer, para que pudessem surgir as 10 sefirot do mundo da emanação de Atzilut, que isso vai ser a fonte original, de onde vai se desencadear todo o universo, com todos os seres, com todas as criaturas, celestiais e terrestres, espirituais e materiais, etc. Então, a primeira origem disso, para que se permita o surgimento dessas 10 sefirot, que vão desencadear esse processo, por onde vai descender a energia divina, até chegar à formação do nosso mundo físico como ele é. Para isso era necessário que antes de Atzilut ocorresse o Tzimtzum, essa contrição, essa condensação, que causasse uma companui, um espaço vazio, por assim dizer, da luz divina, ou seja, que houvesse um obscurecimento total, um encobrimento total e completo, como uma ausência de luz, porque se essa luz não fosse retirada,
criaturas e seres específicos e limitados não poderiam surgir, porque tudo continuaria completamente anulado, nulificado diante de Deus. Como Deus queria uma criatura como a nossa, era necessário esse tzimtzum, essa condensação, que causasse, por assim dizer, esse espaço vazio.